assunto um pouco diferente, mas muito legal, muito interessante, né? Que é sobre o batismo. Batismo, por que, quando, como e onde? Olha bem, é um tema interessante, né? Batismo, por que, quando, como e onde, tá? Vamos analisar dois textos aqui, depois eu vou ler aqui o devocional que eu preparei para essa manhã, né? Vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler é o de Atos, capítulo 8, do verso 35 até o 38, é isso mesmo, 35 ao 38, tá bom? Atos 8, 35 ao 38, tá bom? Vamos lá? Então hoje é sobre batismo, né? Vamos tentar entender esse negócio, certo? Vamos lá. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Bom, aqui é o contexto aqui do eunuco. Filipe aqui, claro, chamado evangelista e tal, ele explicou o evangelho para o eunuco. O eunuco tinha dúvidas, estava lendo Isaías e tinha dúvidas. Então, Filipe, né, fez essa explicação toda do evangelho de Jesus e tal. Né? É isso aí. E aí, no verso 36, diz assim: seguindo eles caminho afora, quer dizer, e ele explicando, né? Filipe explicando para o eunuco, né, o oficial etíope, né, as escrituras. Chegando a um certo lugar onde havia água, e aí já está onde a pessoa pode ser batizada, né? Onde há água, né? Já está respondido uma das colocações, né? Ali da pergunta, né? E certo lugar onde havia água, disse o eunuco a Filipe, né? Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Olha bem, eles estavam caminhando, né? E Filipe estava no carro, né? Numa carruagem, tipo carruagem, sei lá, daquele contexto do tempo de Jesus. E ali no carro explicando, tal, eles passaram por um lugar. E o eunuco viu água, tem água ali. A Bíblia não dá detalhe se era um rio, não dá detalhe se era um lago, né? Não dá detalhe se era uma poça d'água, não dá detalhe. Ela não dá detalhe. Ela só diz que tem água, tá? E ele disse, em água. Bom, o que impede? E ele faz uma pergunta, né? O que impede que seja eu batizado? O que impede? Tem alguma coisa que impede? Aí Filipe respondeu para ele, né? Esse eunuco que provavelmente era um prosélito. Um prosélito é uma pessoa convertida ao judaísmo, né? Ele tinha participado possivelmente da festa de Pentecostes e como muitas pessoas e prosélitos das nações dentro do Império Romano faziam, então ele naturalmente participara da festa ali de Pentecostes e voltando, lendo o profeta, né? Talvez até adquirira o texto lá mesmo em Pentecostes, não sei, na festa, não sei. Mas lendo o profeta, teve dúvida, Filipe explicou, ele entendeu, ele falou assim, tem água ali, o que impede de ser batizado? Aí vai, Filipe responde, é lícito, se crês de todo o teu coração, é lícito. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Esse é o critério para ser batizado. Né? Esse é o critério. É o que determina quando. Né? Crer determina quando. Porque pode ser, sei lá, o texto não fala a idade desse eunuco, né? Não era nenhum garotinho, claro que não, né? Era um oficial etíope, não era um garotinho. Então, é quando crê. Tá? Então, já respondemos mais uma expressão do título, né? Batismo. Por quê? Quando, como e onde. Já respondemos duas aí, né? Expressões. Quando a pessoa crê. Crê em quem? Crê em Cristo. Não é quando a pessoa tem uma religião, ou quando a pessoa é adepto desta ou daquela religião, né? Mas quando ela crê, né? É o que determina, é o critério, é o único critério para ser batizado. Tá? E claro, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como a Bíblia, a fórmula quem deu foi o próprio Cristo. Bom, e aí diz, né, aqui, né, no verso 38, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, né, e Filipe batizou o eunuco. Pronto, sem burocracia. Não teve que passar por uma classe e ficar lá de estudo, né? E ficar lá 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, nada disso. Porque ele creu. Tá? Alguém pode falar assim, mas pastor, os tempos são outros. A questão não é o tempo, a questão são as pessoas. Né? As pessoas hoje estão desconfiando de todo mundo. De todo mundo. Tá? As pessoas estão desconfiando de todo mundo. Então elas, na verdade, elas desconfiam, né, de que alguém realmente se converteu. Aquele contexto é um contexto realmente que, se alguém decidisse alguma coisa, possivelmente estava decidindo mesmo, estava tão tranquilo, a igreja começava, essas coisas todas, né? Bom, sem dar muito detalhe, a Bíblia, na verdade, não tem realmente o quando é quando crê. O quando não é daqui 6 meses, 1 ano, passar por uma classe de estudos. E eu vou mostrar uma coisa depois no próximo texto, que o interessante, que a explicação da palavra de Deus, de forma mais ampla, ela vem depois do batismo, tá? E não antes dele. O que leva a pessoa ao Evangelho, a Cristo, é o crer. E esse crer, ele não está recheado de informações teológicas, informações bíblicas. Ele tem o que é essencial. Esse crer é o essencial, que é o arrependimento, que é o reconhecimento dos seus pecados. Crendo em Cristo, arrependido, crendo, reconhecendo, claro, os seus pecados, e arrependido, então, ele se direciona, ele crê em Cristo Jesus, né? E aí ele está apto a ser batizado, apto, se isso for sincero, se isso for verdadeiro, tá? Bom, essa é uma questão bíblica, tá bom? Em relação ao batismo. Alguém que está aí, que não foi batizado ainda, de repente alguém que está me ouvindo, ou ouviu, ou vai ouvir ainda, não sei, é isso daí, tá? Bom, agora o outro texto que eu quero compartilhar é o texto de Atos, capítulo 16, é a questão do carcereiro, a conversão do carcereiro, é outra situação. O verso, eu vou colocar aqui, eu selecionei o texto, eu coloquei o verso do verso 30 ao 34, tá? Então, vamos lá, mais esse texto aí. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha bem, o carcereiro, o contexto, para quem conhece o texto aí de Atos, capítulo 16, sabe o que aconteceu. Paulo e Silas estavam presos, mas aí veio o poder de Deus, aquela coisa tremenda de Deus, e eles foram libertos, e as cadeias foram abertas,
E então o carcereiro ia se matar. Ele ia se matar porque naquele contexto, se um prisioneiro fugisse, e ele achou que os prisioneiros tinham fugido, Paulo e Silas, sei lá se tinha mais alguém ali, ele achou, mas eles não tinham fugido, né? Eles estavam ali. Mas como ele não sabia, e estava tudo escuro, né? Ele ia se matar. E Paulo disse, não faça isso. Então, quando o carcereiro viu Paulo e Silas ali, e ninguém tinha saído, aquela coisa toda, e notadamente aconteceu algo extraordinário, um poder extraordinário ali, então o carcereiro, poxa, ele ficou impactado, o Espírito Santo falou ao coração dele, até porque ele provavelmente já ouviram falar de Jesus. Interessante é que aqui no verso 30 ele diz, né, ele trazendo, né, para fora os prisioneiros, né, ele, depois de Paulo ter impedido que ele se matasse, né, cometesse suicídio, porque na verdade ele ia ser punido com a morte se os prisioneiros escapassem. Isso aí acontecia mesmo, né, ele ia morrer mesmo. Mas como eles estavam ali, ele grato a Deus e louvando a Deus, e entendendo o poder de Deus ali, ele então fala assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele faz uma pergunta, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Né? Quais são as minhas atitudes? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que ter qual religião? Eu devo entregar minha vida a ser adepto de uma religião, ser membro de uma... o que eu devo fazer? Né? Fazer oferendas, acender velas? O que eu devo fazer para ser salvo? Ele está perguntando. Ele está num contexto onde existe claramente, em questões de contextos romanos e gregos, o panteão dos deuses gregos, o panteão dos deuses romanos, que são até misturados ali, entendeu? Bom, ele pergunta, né, porque é normal perguntar, o que eu devo fazer, né, para ser salvo? Seguir os deuses? O que eu devo fazer? Aí Paulo vai responder. Respondeu-lhe, né, Paulo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Muito bem. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Alguns entendem aqui, eu expliquei isso até ontem lá na igreja, alguns entendem aqui que Paulo está dizendo aqui que Deus estivesse aqui fazendo uma promessa. Alguns entendem que Deus estivesse fazendo aqui uma promessa, né? Que todo aquele que crê, a casa dele todo seria, a família dele todo seria. E não tem nada a ver isso daqui. Isso aqui é para o carcereiro de Filipos. É para ele. Tu e tua casa. Não é a minha e sua, é dele. Né? Claro, isso não é uma promessa de Deus para todas as famílias, né? Se fosse assim, muitos não se perderiam. Quantos pais aí, os pais são até pastores, e os filhos não são ímpios. Quantos filhos são cristãos e os pais nunca foram e morreram sem ser, né? Então não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo claramente aqui que o carcereiro e a família dele seriam o que? Salvas, tá? Seriam salvas. Bom, isso não quer dizer que Deus não tem o desejo de salvar toda a nossa família, toda a sua família. Ele tem o interesse, o desejo de salvar todo mundo, inclusive você e sua família. E pode ser que ele tenha umas palavras específicas para você, tu e tua casa. Pode ser, mas aí é ele contigo, né? Bom, o verso 32 diz assim, e lhe pregaram a palavra, depois que ele creu, né? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Aí é que eles foram explicar. Depois que ele creu, é que foram explicar para ele a palavra de Deus, as coisas e tal, é isso daí, tá bom? Depois que ele creu, certo? Naquela mesma hora, olha bem, aqui no caso, é uma explicação
de alguns minutos, talvez, não sei se horas aqui. É essa explicação básica das Escrituras. Não é uma formação teológica. Quem vai batizar não precisa de um curso teológico, pelo amor de Deus, de um curso bíblico, pelo amor de Deus. É explicar aquilo que é necessário. E isso depois que ele creu. Porque para ele crer é necessário, claro, é essencial. Crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois sim, ele vai estudar, ele vai aprender, né, as Escrituras Sagradas, até porque como discípulo de Cristo, ele deve ensinar aos outros, deve ter o interesse de ensinar aos outros também o caminho sobre Jesus Cristo. E para ele ensinar, ele tem que aprender, certo? Mas para crer, é o essencial que o Espírito Santo fala ao coração. Quando eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo falou ao meu coração o essencial. Né? Aí eu estou aí 40 anos tentando entender as Escrituras, tentando entendê-la, né? E aí eu estou tentando passar também para vocês o que Deus tem me dado, né? Vamos dizer assim, né? Certinho? Bom, eu acho que ficou claro. Aí, olha bem, naquela mesma noite, né? Não esperou meses, anos, nada, naquela mesma hora da noite, né? Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, né? Porque Paulo e Silas estavam feridos. Isso é que é servo de Deus, né? Não fica chorando, não fica com, como dizem, com mimimi, né? Vocês me bateram, vocês me arrebentaram, né? Como se fosse uma vítima, né? Arrebentaram comigo, eu estou todo ferido, ai meu Deus, não, nada disso. Ele lavou os vergões, as feridas aqui, olha, e açoites naquele tempo, misericórdia naquele tempo, os açoites, né? É um chicote com um negócio na ponta, lá com um chumbinho na ponta, chumbo, sei lá, alguma coisa, pedra, e, né, e cortava mesmo, e nada de choro não, nada de mimimi não, meu filho, nada de mimimi, tal, lavou ali aquelas feridas ali, vamos lá. E ele batizou toda a família do carcereiro. Que bênção, gente! Olha bem, a seguir foi ele batizado e todos os seus, toda a família foi batizada naquela mesma noite. O batismo deve acontecer quando? Quando, meu Deus do céu, quando que o batismo deve acontecer? Quando a pessoa crê. Você vai demorar. Eu fui batizado, eu criei num dia, e fui batizado mais ou menos 28 dias depois que eu criei em Cristo. 28 dias mais ou menos depois. Tá? Achei que demorou muito. Eu queria que fosse naquela mesma noite. Eu queria que fosse com esse texto aqui, na mesma noite. Mas demorou ainda 28 dias. Tá? Isso aqui é coisa das Escrituras, tão simples, tão claro, né? Todos os seus. Então, levando-se para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, teve grande alegria naquela casa. Foi a mensagem de ontem à noite, né, que eu preguei, né? O ápice da vida, o apogeu da vida, o ponto máximo na vida é ter crido em Jesus Cristo. Não é ter possuído isso, possuído aquilo, ou deixar de possuir, é ter crido em Jesus Cristo. Gente, espero que tenha entendido aqui. Então, o batismo ele deve acontecer. Por que ele deve acontecer? Claro, porque Cristo morreu, né? Ele veio aqui, ele ensinou, ele ordenou, é uma ordenança de Cristo, e eu devo então, por isso, ser batizado, tá? Quando eu devo ser batizado? Gente, eu devo ser batizado quando você deve ser batizado, ou qualquer pessoa deve ser batizada, quando ela creu em Cristo, verdadeiramente, ela deve ser batizada, tá? Mas lá na igreja demora muito. Gente, isso aí, cada igreja tem o seu contexto, e a pessoa que creu em Cristo deve aprender uma coisa: obedeça a orientação do pastor. É isso que deve fazer. Cada grupo tem um jeito de ver isso, e então deve obedecer a orientação do pastor da igreja lá, tá?
E como deve ser? Como deve ser? Claro, a pessoa deve ser batizada, é o formato, né? Aqui eu como é o formato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o próprio Cristo disse, né? Para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus lá, capítulo 28, 19 e 20, fala essas coisas, né? Então, e onde deve ser? Deve acontecer? Aonde tiver água, gente. Ué, onde tiver água. Se você está numa igreja, tem lá água lá, tem um batistério lá e tem água, é ali, é o onde, né? Se a igreja, mas a igreja lá não batiza, lá não é no tanque, é no rio. Não tem problema, batiza no rio. Não batiza no rio, batiza no valão, não tem problema. Batiza na lagoa, meu Deus, não tem problema. Batiza na piscina, não tem problema. Entendeu? Onde tiver água, né? A Bíblia diz aonde tem água, batiza, onde tem água. Pronto, é isso aí. Respondidas as perguntas ali. Agora, vou ler aqui um texto aqui rapidinho, que ele é um pouco longo, então eu vou ler rapidinho aqui. Então, escutem aí para fechar essa mensagem de hoje, nesse devocional qual mesmo? Devocional 171. Percebe-se no livro de Atos que o batismo não está associado a uma classe de novos convertidos, com período de estudo bíblico de 3, 6, 1 ano. Né? Isso percebe-se no texto, né? Mas cada igreja tem, eu já falei, tem o seu contexto, e aquele que quer ser batizado deve obedecer aquilo que o pastor orienta. Beleza, é isso aí. Ter estudos básicos das doutrinas bíblicas é relevante. Contudo, não deveria ser condição para alguém ser batizado. Isso mostra no texto bíblico. E sim um coração sincero, arrependido, que creu e naturalmente confessou e declarou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como aconteceu com Cornélio na pregação de Pedro, capítulo 10, estudo em Atos, capítulo 10, do verso 44 ao 48, como o carcereiro na pregação de Paulo e Silas, como o texto que eu li agora há pouco, Atos 16, do 30 ao 34, como é o caso do eunuco na pregação de Filipe, que é o texto também que eu li, Atos 8, 26 e 39, como é o caso de Lídia na pregação de Paulo, o capítulo 16, do 11 ao 15. O próprio Paulo é exemplo de batismo logo após a conversão, no caso, 3 dias depois, Atos capítulo 9, do 10 ao 19. Vamos ler? Anotem os textos aí, vejam depois, vai ficar gravada a mensagem, vejam depois. O batismo é lícito, é certo, desde que a pessoa creia em Jesus, arrependida dos seus pecados, confessando que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Romanos 10, do 9 a 10. E é claro que exista um discípulo de Cristo qualificado, habilitado para realizá-lo, né? Certo jovem chegou para um pastor e disse: pastor, eu quero ser batizado, mas eu gosto de shows, de bailes e tal, né? E se eu batizar, vou ter que deixar isso tudo? O líder religioso respondeu: você entregou sua vida a Jesus? Ele disse: sim. Então qual é o mais importante? O batismo ou Jesus? Ele disse Jesus. O pastor ironizou: não estou entendendo. Você não pode ir com o batismo ao show, mas pode ir com Jesus? O batismo não é uma pessoa, ele não vai te ver no show, mas Jesus é uma pessoa. E é ele que você deve temer, né? Essa conversa desse pastor com essa pessoa, né? Prosseguiu o pastor: o batismo não muda a vida de ninguém. Agora, quem teve a vida mudada, transformada através do encontro com Jesus, é que deve ser batizado. Pois o batismo simboliza exatamente que você foi mudado e que agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Concluiu o religioso: meu querido, você não entregou sua vida a Jesus de todo o seu coração. Quando você recebê-lo de todo o teu coração, desejará batizar o mais rápido possível. Bom, passou um avião aqui. E não deixará de fazer isso em troca de qualquer outro benefício nesta vida. Bom, aí terminando, disse Jesus: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás
é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Que Deus nos abençoe. Amado, se você é batizado, entenda isso, né? Essas coisas, passe isso adiante, tá? Entenda que o batismo, ele é muito, muito importante. Ele é um marco na vida do cristão, né? É um marco, ele não é o ápice, ele faz parte do ápice, né? O ápice é crer em Cristo, né? Porque crer em Cristo realmente salva a pessoa. E o batismo em si não salva, mas o batismo é para o salvo, tá? Que isso fique bem claro, tá? É uma ordenança de Jesus. E quem creu, claro, deve ser batizado, tá? E cada um deve respeitar a orientação do pastor da igreja aonde a pessoa se converteu. Legal? Deus abençoe em nome de Jesus. Beleza? Fique com Deus, vamos orar ao Senhor e agradecer por essa segunda-feira, meu Deus, que bênção. Deus, muito obrigado por estar em Tua presença mais uma vez. Quero colocar em Tuas mãos os irmãos, as pessoas que estão ouvindo, que ouvirão esta live e posteriormente no canal do YouTube que assistirão. Toma-as em Tuas mãos. Ó Deus, esse devocional foi para esclarecer sobre este ponto bíblico. Em nome de Jesus, abençoe grandemente cada pessoa. Em nome de Jesus, transforme, mude pelo Teu Espírito Santo a vida de cada um. Que valorizemos as coisas sagradas, as coisas bíblicas, como no caso o batismo. Em nome de Cristo, abençoe grandemente, ó Deus, as nossas famílias. Abençoe o Brasil grandemente, todo esse grande Brasil. Tome em Tuas mãos, Senhor. Abençoe as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus, fique conosco, abençoe cada família, mais uma vez eu lhe peço, cada família, cada lar agora, em nome de Cristo. Amém e amém. Meu amado, Deus abençoe. Bom dia. Deus abençoe. Boa semana para todo mundo, tá? Em nome de Jesus. Quem quiser compartilhar, se acha que foi interessante, foi legal, então compartilhe, porque outros também têm que aprender sobre o batismo. Deus abençoe. Fique com Deus. Bom dia.